Bom, então primeiro a gente vai precisar de uma forma de 20 centímetros de diâmetro. Dá aquela boa untada nela e se você achar que vai ficar mais fácil, pode forrar com papel manteiga também. Como a gente tenta produzir menos lixo possível, eu dou meu jeito de não precisar do papel manteiga, mas se você sentir mais segurança, é importante usar. No liquidificador você vai colocar primeiro meia xícara de maçã. Eu uso a maçã inteira, só tiro o talinho e uso com a semente mesmo, não tem problema, não tem aquela história da avó de que vai nascer maçã na barriga. Pica ela em cubinhos e preenche uma xícara bem cheinha, põe no liquidificador. A gente vai despejar 1/4 de xícara de óleo de coco por cima, em estado líquido. Dá uma aquecidinha nele se ele estiver sólido e preenche 1/4 de xícara de óleo de coco, joga por cima dessa maçã. Se você achar mais fácil, pode bater isso antes de colocar os outros ingredientes. Já sei que todo mundo vai me perguntar se pode substituir o óleo de coco por outra coisa. Então, a dica é: o óleo de coco nessa receita, ele vai ajudar a dar estrutura. O óleo de coco em temperatura ambiente, ele solidifica e ajuda a deixar a torta nessa textura de corte. Então, se você não for usar o óleo de coco, pode usar uma manteiga de cacau ou algum outro óleo que vai se solidificar em temperatura ambiente. Mas não me venha usar qualquer outro óleo líquido, que a sua torta vai virar uma bagunça depois. A menos que você use um óleo que seja líquido e coloque alguma farinha para ajudar na estrutura. Aí tudo bem. Mas eu nunca fiz, então se você testar em casa, pode me contar depois o que deu. Bom, depois disso você pode colocar o grão de bico. A gente vai precisar de 1,5 xícaras de grão de bico já cozido. Se você achar mais prático, pode comprar o grão de bico já cozido, de preferência aquele de latinha que diz que só tem água e sal. Não vai comprar aquele cheio de coisa que a gente já sabe que não é legal. Mas se você preferir fazer o seu grão de bico em casa, lembra de deixar de molho. Eu já fiz um post lá no blog contando a importância de deixar grãos como o grão de bico e às vezes até o arroz de molho antes de cozinhar. E eu vou deixar o link na descrição para vocês verem por que é importante. Bom, colocou o grão de bico, pode despejar meia xícara de melado de cana por cima, que ele vai dar o docinho da torta. Como ela é uma torta de cacau e chocolate 70%, ele vai ajudar a deixar o sabor da torta mais prazeroso para quem tem um paladar mais infantil. Infantil não num sentido ruim, mas existem pessoas que têm um paladar mais tendencioso pro doce. E aí é importante a gente agradar essas pessoas também, né? Afinal, comida tem que ser gostoso. Colocou o melado, é só bater tudo no liquidificador até ficar um creminho bem bonito e homogêneo e com um cheirinho maravilhoso, vai por mim. Isso vai levar uns 2 minutinhos. Bom, terminou de bater, é só despejar esse creminho numa tigela e acrescentar o chocolate amargo já derretido. A gente vai precisar de 1/3 de xícara de chocolate já derretido. Eu usei uns 70%, mas se você preferir um mais docinho, não tem problema nenhum. Bom, colocou o chocolate, mistura bem até a massa ficar homogênea e aí pode acrescentar meia xícara de cacau em pó. É super importante usar um cacau em pó de qualidade. Pelo amor de Deus, não vai ferrar todo o sabor da torta usando aquele cacau com gosto de terra. A base da sua torta já tá pronta. Agora vem os adicionais. Você pode colocar 1 xícara de café, eu sei que é confuso, mas é isso mesmo. Usar aquele café solúvel ou então um café normal, ele vai acentuar o amarguinho do cacau. Você pode usar uma essência de laranja ou qualquer outra coisa que vier na sua cabeça para trazer mais sabor para a torta. Eu particularmente adoro finalizar com raspas de laranja, que é o que a gente vai fazer mais tarde nessa receita. Mas, nesse momento, você pode colocar umas gotinhas de extrato de baunilha, finalizar com uma colher de chá de fermento em pó, misturar bem e despejar na sua forma untada. Então nessa receita eu usei raspas de laranja, que é para trazer uma acidez, porque essa receita pede um pouquinho de acidez e a laranja tem um aroma maravilhoso. Pode usar qualquer oleaginosa para trazer um pouquinho de textura também. Eu usei a semente de girassol porque eu sei que ela é acessível, é bem fácil de achar e é baratinha. Vocês podem usar amêndoas, pode usar amendoim, que foi o que eu usei no lançamento do livro. Enfim, pode usar o que você quiser. Eu sempre gosto de falar que na cozinha o que vale é a criatividade. E o máximo que vai acontecer é você não gostar e aí você faz diferente da próxima vez. Eu ainda finalizei com um pouquinho de flor de sal, já que é o nosso primeiro vídeo e esse é o nome do meu blog. E eu queria explicar uma coisa que todo mundo me pergunta. Por que flor de sal? Eu sei que muita gente nem sabe o que é flor de sal. Flor de sal são uns cristalzinhos de sal que não são refinados. Eles têm um processo de extração bem interessante e é um sal muito fino, digamos assim. Ele serve mais para acentuar e ressaltar o sabor dos alimentos do que para salgar a comida. Ele não é usado de montão para salgar, é mais para dar aquele toque final. Que é o que eu tento trazer no blog sempre. Meu toque especial nas receitas para ela ter um sabor melhor, porque comer saudável não precisa ser
boring, né? Não precisa ser chato. Tem que ser gostoso e prazeroso igual comer qualquer outra coisa. Terminou de colocar as coisinhas que você quer acrescentar, é só levar pro forno. E aí a gente tem duas formas de assar. Ou você assa a 180 graus por 50 minutos pelo menos direto, 50 minutos a 1 hora. Ou você pode assar 30 minutos, cobrir com papel alumínio e assar mais 30 coberto com papel alumínio. Isso vai garantir que a sua massa esteja assada inteirinha igual. Mas se você for do time sem lixo, não precisa usar o papel alumínio, tá tudo bem. Ela vai assar e vai ficar boa do mesmo jeito. E aí, depois que tiver assado, a minha dica é: não desenforme essa torta enquanto ela estiver quente. Como eu expliquei lá no começo, o óleo de coco e o chocolate também vão ajudar a dar estrutura pra torta. Então, enquanto ele estiver quente, pode ser que você faça uma caca se você tentar desenformar. Então, deixa ela esfriar um pouquinho, põe na geladeira, deixa ela ficar bem durinha pra você conseguir desenformar ela com segurança, pra ela ficar bem bonita. E se for a sua primeira vez fazendo uma receita assim, sem farinha, você fala, tô com medo, vai dar errado, pode acrescentar um pouquinho de farinha. Nesse caso, tanto o chocolate, quanto o óleo de coco, quanto a maçã vão ajudar a dar uma estrutura pra torta. Isso porque a maçã tem uma substância que chama pectina, que ela funciona quase como uma gelatina. Inclusive, se você algum dia for fazer uma geleia sem açúcar em casa, pode usar um suco de maçã ou uma maçã batida, que ela vai ajudar a deixar a textura mais legal. Mas se você estiver muito inseguro, pode colocar umas colherzinhas de alguma farinha que você tem o costume de usar em casa, que vai ajudar a deixar a torta mais bem estruturada. Eu já fiz várias vezes, então já tenho segurança de fazer sem farinha, e eu acho super fácil de fazer. Inclusive, sempre deixo ela gelando pra ter certeza que na hora que eu cortar ela vai ficar bonitona. Mas aí é uma escolha sua, não tem problema nenhum colocar farinha também. Então esse é o resultado da torta. É normal ela ficar com essa bordinha mais levantadinha e tá tudo bem. E pra ela ficar bem parecida com a do livro, eu vou colocar umas coisinhas pra enfeitar. E aí você pode colocar flores comestíveis também, vai ficar bem legal. Assim ela tá em temperatura ambiente já faz um tempinho que eu tirei da geladeira. Então vamos ver a textura. Lembrando que, bom, dá pra perceber que tá meio frio, não tá num dia super quente. Mas a textura dela em temperatura ambiente é quase de um brownie, bem molhadinha. Mas ainda dá pra ser de corte. Agora vem a parte boa. A melhor parte de ter um canal no YouTube de receitas é poder comer.